Nós estamos recebendo o professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas na área de agronegócios do país. Já foi ministro da Agricultura e tem uma atuação muito firme nessa área. Professor, bom dia, muito obrigada por falar conosco aqui nesse comecinho de ano na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, com todos que acompanham o Jornal Gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia e feliz ano para todos nós. Para todos nós, ó, na torcida aqui, para que seja um bom ano. Professor, a gente queria ouvi-lo em relação ao que o senhor espera agora para 2025 do agro, que durante muitos anos teve um resultado espetacular. 2024, questões climáticas, enfim, atrapalharam um pouquinho o desempenho do setor e a gente tem um 2025 muito desafiador na economia de uma forma geral, principalmente por causa desses juros altos e o quanto isso impacta na produção. Para o campo do agro, o que o senhor está esperando em relação a oportunidades e desafios também para esse ano que está começando? Ok, Thaís. Bom, vamos lá. Primeira coisa, produção agrícola, né? A expectativa, de acordo com a própria Conab, é de uma safra recorde de grãos, acima de 320 milhões de toneladas. É um número importante que tem uma contrapartida, preços baixos. Os estoques mundiais estão bastante altos, de modo que os preços não serão preços com folga, o que caracteriza duas possibilidades. Os produtores rurais, por qualquer circunstância, tiverem uma boa produtividade agrícola, vão sair no azul. Aqueles que, por outras razões, não tiverem boa produtividade agrícola, não estarão no azul, estarão no vermelho. Então, o que vai determinar essas boas ou más condições? Clima é uma delas. O clima, por enquanto, está correndo bem, não há muita queixa. O Brasil inteiro tem esse tempo. Em algumas regiões chove mais do que em outras, mas, de maneira geral, o clima está correndo bem e a safra de verão promete ser uma boa safra recorde de fato. Então, o primeiro tema é esse. Em grãos, a produtividade vai determinar o resultado positivo ou negativo. Em carnes, os preços estão razoavelmente bem colocados, inclusive porque, como os grãos estão baratos, carne tem um ganho adicional. Grão, o que é carne hoje? Carne é uma mistura de grão com capim. Então, se o grão está barato, a carne tem um resultado mais positivo. Café terá um preço bom, porque os estoques mundiais são muito baixos, e nós tivemos problemas muito sérios no Brasil com secas de água nos últimos anos, de modo que a produção é pequena frente à demanda mundial. Cana-de-açúcar, produto um pouco mais afetado por outras circunstâncias criminosas, de incêndios no ano passado, e geraram uma redução da produtividade agrícola. No entanto, a oferta mundial de açúcar também não é uma oferta extraordinária. Então, os preços devem ser estabilizados, estáveis, em relação ao ano passado. Então, digamos assim, em termos de faturamento, a expectativa é de equilíbrio em grãos, resultados melhores em café e em carnes, e equilíbrios também na área de cana-de-açúcar, frutas e outros produtos permanentes. Esse é o tema econômico. O que pode afetar adicionamento desse processo são fatores externos, alguns, e internos, outros. Os externos, basicamente, são ligados à geopolítica, que hoje tem interferências sérias no nosso processo de produção e comercialização. Primeiro, é a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, cujo anúncio de protecionismo pode ter um efeito dominó de caráter universal, gerando um neoprotecionismo que perturba o comércio mundial. Isso pode ser ruim para nós. Todavia, no primeiro mandato dele, ele criou uma dificuldade com a China do comércio e ficou muito bom para nós, porque a China se voltou para o Brasil e crescemos espetacularmente nas exportações para a China, que é hoje nosso grande mercado. Mas vai depender dessa ação do presidente Trump em relação a protecionismo e a acordos internacionais, e o que vai acontecer no mercado. Tem uma vertente nesse processo que é muito complicada, e que é o fato de que a OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, que geralmente determina as regras de comércio, está bastante enfraquecida e não tem recebido do presidente Trump nenhuma atenção maior. Então, também é um tema a ser considerado, particularmente porque
nós podemos crescer, mas é essencial que façamos acordos comerciais se não houver uma ação concreta da OMC. Na outra mão, ainda na questão geopolítica, nós temos as guerras no Oriente Médio, guerras na Europa, na Ucrânia, que interferem de maneira direta na oferta de insumos para nós e também na comercialização agrícola. E a esse clima de incerteza se soma o acordo União Europeia-Mercosul, que tem que ser trabalhado durante muito tempo ainda para ter resultados concretos, mas que é um horizonte muito positivo para nós. Então, do ponto de vista de geopolítica, esse é um cenário um pouco complexo e ainda cheio de incertezas, né? Não há muito o que pensar. Internamente, como você citou muito bem, juros muito altos, que pode ser um fator determinante de maus resultados para a economia de maneira geral, né? Além disso, se houver uma inflação maior no país, determinada pelos juros mais altos também, isso significa uma retração no mercado interno, que pode perturbar a comercialização interna e, portanto, afetar a renda das safras também. Eu não acredito que isso seja um problema mais sério, porque a oferta será muito grande para a brasileira, portanto, mesmo que a inflação venha, a agricultura não terá impacto positivo na inflação, ele vai segurar a inflação, vai ser um processo de segurar a inflação. O impacto negativo é para o consumidor que vai comprar produtos agrícolas. E aí, tem mais alguns temas que nós precisamos avaliar direitinho. O principal é câmbio, Thaís. Nós plantamos a safra de verão no ano passado a um câmbio em torno de 5,40, 5,50. Dependendo de como vai estar o câmbio na comercialização, lá para março, abril, maio, junho, é que o resultado pode ter uma clareza maior ou menor. Se o câmbio estiver com o real desvalorizado, portanto, um câmbio acima de R$ 6, por exemplo, então o produtor será beneficiado, porque plantamos com um câmbio mais barato, venderemos com um câmbio mais caro. Se, todavia, por circunstâncias outras, o câmbio cair abaixo daquilo que nós plantamos, aí o prejuízo é o pior possível. Nós teremos, então, o pior dos mundos. Juro alto, portanto, inflação e custos elevados, câmbio baixo, que reduz o preço dos produtos exportados, e também a questão dos preços já baixos para a oferta mundial muito grande. Então, o cenário, ainda em janeiro, é um pouco incerto, mas eu diria que a gente pode mais ou menos afirmar que a safra será grande, beneficiando o consumidor brasileiro de maneira clara. E o resultado para o agricultor vai depender de vários fatores internos e externos ainda não definidos. Olha, tem um lado positivo em tudo isso que o senhor está falando para a gente, né, professor? 2024 terminou para o setor do agronegócio, mas não só, não é? Para todo o setor de produção no Brasil, sob a expectativa do que vai acontecer no acordo Mercosul-União Europeia. Se bem que muita gente, né, professor, que falou conosco aqui no Jornal Gente, levantou a seguinte questão. Hoje a Europa, do ponto de vista do comércio exterior para o Brasil, representa tão menos do que representava lá atrás, quando esse acordo começou a ser negociado, né, que as coisas mudaram. Hoje é China, 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 China e depois outros players. De qualquer forma, o senhor acha que isso vai para frente, agora em 2025 na Europa? Que tipo de consequência o senhor acha que isso pode ter para o agronegócio no Brasil? Bom, eu acredito que lá para frente eu tenho que acreditar, tá? Porque eu trabalhei por esse projeto mais de 20 anos. Antes de ser ministro, como ministro, depois de ministro da Agricultura. Não deve mais aguentar falar nele, né, professor? Não, ao contrário, eu aguento e quero cada vez mais falar dele, porque eu acho que é positivo para os dois blocos, para o Mercosul e para a União Europeia. Evidentemente, em alguns segmentos, nós somos mais competitivos do que eles, e vice-versa, em outros mais do que nós. Então, vai haver algum sofrimento setorial neste ou naquele pedaço da economia brasileira, do Mercosul ou europeia. Mas o benefício coletivo para a sociedade dos dois blocos é muito importante, porque todo mundo vai acabar comprando mais barato e vivendo melhor qualidade de vida. Então, o resultado será muito positivo. Óbvio que há uma reação muito grande por parte da agricultura europeia, que hoje é francamente sustentada por subsídios muito vigorosos, muito violentos, que nós não temos aqui no Brasil. Então, é um processo que
gera uma certa preocupação interna lá para eles. E, do outro lado, aqui também na área industrial, nós podemos ter alguns problemas setoriais ou segmentados que podem afetar a nossa condição competitiva. Mas, de qualquer forma, Thais, a abertura é formidável. Eu me lembro, por exemplo, nos anos 90, do século passado, quando anunciou-se a criação do Mercosul e uma abertura de mercado, havia uma preocupação muito grande em relação à Argentina. A Argentina é melhor que nós, vai produzir mais do que a gente, vamos perder mercado. O que aconteceu foi o contrário. O Brasil, com o mercado livre para agricultores, explodiu e a produção gerou um aumento espetacular. Se olhar, por exemplo, no ano 2000, né, que nós já estávamos com a abertura funcionando, o agro brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. No ano passado, 167 bilhões de dólares. Portanto, nós crescemos mais de 20 vezes em 24 anos, um sucesso dado pela abertura e, portanto, pela competitividade trabalhando de maneira adequada aqui no Brasil. Então, é preciso trabalhar pela abertura para o bem universal, além do que será um dos maiores negócios da história do mundo, em termos de comércio articulado. Agora, tem um outro tema, Thais, que eu acho que seria interessante a gente conversar, é de política interna, né? Nós temos uma certa politização em temas jurídicos bastante complexos para o Brasil. Um deles é o tema da marco temporal, da terra para indígenas, né? Já tem hoje, para você ter uma ideia, todas as fazendas brasileiras que plantam, que usam plantas, não pastagens, plantas cultivadas, tudo se planta no Brasil, de alface e eucalipto, ocupa 8% do território nacional. As terras para indígenas já ocupam mais ou menos 14% do território nacional. Está muito bem, e a Constituição de 88 determinava que eram terras de indígenas, aquelas que eram ocupadas em outubro de 88 por indígenas. Tem uma discussão entre o parlamento e o judiciário que não está resolvida ainda e que é importante ser resolvida. Outro tema também relevante nessa questão jurídica é o tema dos defensivos agrícolas. Há uma falácia de que o Brasil funciona defensivo, é uma falácia tola. E defensivo, que algumas pessoas chamam de agrotóxicos, mas mostrando uma certa tendência negativa nesse tema, o Brasil é um grande produtor agrícola e é o único país do mundo que faz 2 safras em boa parte das áreas plantadas do país no mesmo ano, e até 3 com irrigação. Portanto, demanda mais defensivo do que o país que faz uma safra só. Além disso, é um país tropical e, portanto, tem mais pragas, mais doenças. O defensivo é o remédio para a planta para que ela possa trabalhar de maneira saudável na produção final. Se essas contas forem feitas, o Brasil hoje é pelo 20º consumidor defensivo por quilo de produto consumido. E é totalmente diferente do que se fala por aí, que é consumindo demais. Consumimos bastante, sim, mas plantamos também bastante e num país tropical. Então, é um tema a ser resolvido, é uma legislação muito boa no Brasil, muito rigorosa, e espero que essa coisa funcione adequadamente. Por fim, Thaís, nós temos a condição tributária, da reforma tributária e a sua implementação, que ainda é uma incógnita. Estamos trabalhando com muita preocupação nesse tema, mas pode perturbar também a agricultura brasileira. Eu gostaria, se você me permitir, Thaís, tratar de um tema que não é nem econômico e nem político, mas é central para a nossa competitividade, que é o tema da imagem do agro brasileiro. Nós somos a agricultura mais sustentável do mundo tropical, sem a menor sombra de dúvida. Vou dar um número para você ver a nossa sustentabilidade. 1990 foi no plano Collor, então foi um ano importante como mudança de plataforma econômica na agro brasileira. O plano Collor até hoje, de 1990 até hoje, a área plantada com grãos cresceu 115%. Dobrou, um pouco mais do que dobrou. E a produção de grãos cresceu 457%. Ou seja, a produção cresceu 4 vezes mais do que o crescimento plantado. O que foi isso? Tecnologia e, portanto, produtividade por hectare. Já é um número impressionante, quando você mostra lá fora, é um número. Nenhum país do mundo teve um crescimento tão espetacular em tão pouco tempo. Mas por trás dele tem outro número mais importante ainda.
Nós cultivamos hoje no Brasil pouco mais de 55 milhões de hectares. Como tem 2 safras, até 3 safras, na mesma área, no mesmo ano, a soma total de áreas plantadas com grão num ano é de 80 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, serão necessários mais 125 milhões de hectares, mais para colher a safra esse ano. Ou seja, nós preservamos 125 milhões de hectares de desmatamento, portanto, é sustentável na veia mesmo. Isso, os biocombustíveis emitem menos de 15% do CO2 que os minerais de petróleo emitem. Nós temos já 10 milhões de hectares de floresta plantada no Brasil pela nossa disponibilidade. Enfim, a agricultura nossa é sustentável de fato. Mas há crime, há desmatamento ilegal, há invasão de terra público-privada, há incêndio criminoso, há garimpo clandestino. Esses crimes têm que ser eliminados, porque o concorrente os usa para denegrir a imagem do agricultor. Todo mundo sabe que o agricultor não faz isso, que vai ser bandido, é criminoso. Mas o concorrente diz que é o agricultor que faz para induzir o consumidor a não comprar produtos nossos. Então, nós temos que acabar com o que é ilegal, definitivamente, para poder limpar a nossa área de sustentabilidade e mostrar a sua verdadeira grandeza, nossa competência técnica para produzir sustentabilidade. Então, é essencial que esse tema seja atacado com vigor pelo governo federal, governos estaduais, governos municipais e também pelo setor privado. Não se reproduza com mais ênfase, que nos perturba bastante, mas precisa de imagem lá fora. E essa questão de imagem, né, professor, está ligada também a uma guerra de informação. A gente viu agora, no ano passado, aquele episódio envolvendo o CEO francês do Carrefour, dizendo que ia bloquear a importação de produtos do agro brasileiro, porque eles eram de má qualidade, ambientalmente mal produzidos, enfim. É claro que depois ele teve que recuar, mandar olha, se eu ofendi alguém, queria pedir desculpas, aquela conversinha de sempre. Mas isso existe nesse momento. A gente vê, por exemplo, na Europa, a agricultura fortemente subsidiada pelos governos locais. O governo dos Estados Unidos, que é um governo liberal, entre aspas, sempre protegeu as suas indústrias, independente do ramo, principalmente na competição internacional. Como é que a gente está lidando com isso aqui no Brasil, professor? Principalmente, até queria ouvi-lo agora a respeito disso, porque o setor do agro, em relação a essa atual gestão Lula 3, tem ou teve uma relação conturbada, não é, com a direção do país. Isso aí está pacificado, essa página é virada. O governo federal tem usado as possibilidades que ele tem também de comunicação para esclarecer a qualidade do agro brasileiro no exterior? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder com simplicidade, né? Porque, na verdade, o governo não é uno, né? Nós temos ministros e ministros, temos ministras e ministras. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: aquele que eu represento, o ministro da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, no episódio que você citou muito bem agora do Carrefour, foi firmíssimo, endureceu o jogo na Europeia, a França particularmente, que só compra 0,6% da carne que a gente vende para a Europa, 0,6%. Quer dizer, o Carrefour deu um tiro no pé, tolo, né? Tolo e mentiroso. Portanto, mas o ministro da Agricultura foi muito firme na parada e mostrou uma posição de defesa do agro brasileiro, que também foi firme, não vamos vender carne para o Carrefour. Então mostrou uma unidade que me deixou bastante satisfeito, porque não nos curvamos a uma tolice colocada por um líder empresarial privado, que por sua vez também foi defendido lá por alguns governos europeus. Então, esse tema é um tema que ganhou uma dimensão de ridículo, né? Porque foi de fato uma questão ridícula, e acho que o ministro da Agricultura nos defendeu de maneira bastante consistente. Aliás, falando na relação governo-agricultura, houve lá um problema no AgriShow, algumas ofensas de lado a lado, mas há 2 fatos interessantes a tratar neste ano de 2024 que terminou. Primeiro fato: no G20, em novembro, no Rio de Janeiro, o governo brasileiro propôs uma ação global de combate à fome e à miséria, que foi assinada por 82 países. Foi a primeira vez na história do mundo, viu, Thaís, que um país se coloca
protagonicamente na direção de acabar com a fome é o Brasil. Então, isso foi uma coisa importante, que o Brasil nunca deu muita bola para essa posição global dele, embora estudos realizados pela OCDE, pela FAO, pela ONU, mostrem que o papel nosso na segurança alimentar, na segurança energética e em outros temas é central para o mundo. Então, essa posição do G20 foi uma demonstração do governo brasileiro de que o agro tem um peso global importante. E o segundo ponto, deixa eu analisar esse primeiro ponto para falar do segundo. A ideia é que o Brasil tenha um papel central na eliminação daquilo que eu estou chamando, me desculpa usar essa expressão, de os 4 modernos cavaleiros do Apocalipse, que são segurança alimentar, transição energética, mudanças climáticas e desigualdade social. Esses 4 fantasmas afetam a democracia e a paz mundial e podem levar a uma conflagração desinteressante para o mundo inteiro. Então é preciso eliminar esses 4 fantasmas. Eu estou convencido, pode ser que eu esteja com a boca torta pelo cachimbo, que vai fazer isso é o agro. Mas qual agro? O agro tropical, planeta. Toda cinturão tropical que pega a América Latina inteirinha, toda a África subsaariana, uma parte da Ásia também. Por quê? Porque nessa faixa natural ele tem terra para crescer a produção e a tecnologia baixa, para melhorar muito a quantidade. E o Brasil é de longe o líder em tecnologia, sustentabilidade e em políticas adequadas para esse processo. Então, nós podemos liderar esse grande programa que o governo brasileiro lançou a G20 aí. Mas para isso, temos uma estratégia que não temos. Uma estratégia que contemple alguns pontos fulcrais. O primeiro deles é logística e infraestrutura. O Brasil, imagine você, em 1970, 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumia. Um país desse também importar comida era um absurdo. Então, o governo da época, o governo militar, fez uma estratégia, não, vamos ocupar o centro-oeste e vamos produzir comida. E aí, de fato, foi uma coisa extraordinária, puxada pelos gaúchos, uma saga, na segunda metade do século, uma saga fantástica de conquista do centro-oeste, que era Cerrado. E havia, na época, o desafio, o Cerrado, havia quem dissesse, Cerrado, Deus me livre, Cerrado nem dado e nem herdado. Os gaúchos desmentiram isso, a Embrapa domou o Cerrado tecnicamente, e fomos para lá, gaúcho, paranaense, Catarina, paulista, mineiro, capixaba, nordestino, e o centro-oeste virou o Maracanã, onde vai ser jogada a partida final da Copa do Mundo da Alimentação. Mas a estrada não foi, o trem não foi, o armazém não foi, o porto não foi, então nós perdemos conectividade na estratégia de logística e cultura. Esse é o primeiro ponto, nós temos que encarar com vigor já esse ano, 2025. O segundo ponto é acordos comerciais. Hoje, se a OMC continuar periclitante das suas condições de controle de mercado global, é fundamental que haja acordos comerciais com grandes países consumidores. Um acordo com a China, um acordo com a Índia, um acordo com a União Europeia, que funcione com os países do Oriente Médio, países árabes, países africanos, Estados Unidos, com o Canadá, enfim. Isso é acordo com grandes consumidores ou blocos de países para garantir a nossa sobrevivência. Nós podemos aumentar a produção enormemente. Vamos produzir esse ano 320 mil toneladas, vamos produzir 500 mil toneladas em 20 anos. Mas tem que ter quem compre. Senão, em agricultura, a abundância, o estoque é mais duro de resolver do que a escassez. Então, é preciso ter acordos comerciais, acordos logísticos, acordos comerciais. Terceiro, tecnologia. Então, o que nos trouxe aqui foi tecnologia. O crescimento espetacular da agricultura. Imagine a soja. Eu sou engenheiro agrônomo. Quando eu me formei em 1965, na escola de Piracicaba, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja. 400 mil, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje tem 48 milhões de hectares, 3 mil. É uma revolução. Não houve nenhum país do mundo uma coisa desse tamanho. E uma cultura que não é nossa, é na China. É assim com café, com laranja, com açúcar, com tudo mais. Então, podemos aumentar muito a produção, mas tem que ter acordos comerciais e logística. E para isso, tem que ter tecnologia permanentemente desenvolvendo variedades novas, adaptadas às mudanças climáticas, que permitam o aproveitamento de áreas que hoje não são ocupadas, que são mais sem água, sem umidade. Então, a tecnologia tem que ser basicamente a plataforma de lançamento. E nós estamos perdendo isso.
Estado de São Paulo, por exemplo, o Instituto Agronômico de Campinas, criado por Dom Pedro II, já avisamos aquele homem, o estadista, criado por Dom Pedro II, hoje está à míngua por falta de recursos científicos e financeiros para tocar aquela entidade. Então é preciso recuperar isso com vigor. O setor privado tem que ajudar esse processo também e dar à Embrapa uma asa mais forte, para voar mais alto, olhando esse cenário global. A Embrapa foi criada em 73 com o objetivo: o Brasil não podia importar comida. Agora não, agora o objetivo é outro. O Brasil tem que exportar comida, tecnologia, indústria, tecnologia, para que o mundo inteiro produza de maneira consistente, sustentável na área tropical. Então, logística, infraestrutura, acordos comerciais, tecnologia e política de renda local. O Brasil é o único país agrícola importando do mundo que não tem política de renda adequada. E aqui a base é o seguro rural. Então, se eu crio o seguro rural, a primeira coisa que fiz o ministro foi o seguro rural. Em 2003, seguro rural, a primeira vez que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, porque tinha certeza que é o único setor de estabilização da renda local, é o seguro rural. Tudo bem. 24 anos depois, ainda não tem 15% da área agrícola brasileira segurada. Então, precisa cuidar do seguro rural com recursos adequados para essa coisa avançar positivamente. E aí, com o seguro funcionando, daí, duas coisas acontecem. Primeiro, nenhuma seguradora vai dar um seguro para um produtor rural que não tenha tecnologia. Portanto, o seguro puxa para dar uma tecnologia para cima. E segundo, o seguro, não só de Banco do Brasil, todo banco primário vai dar crédito para aquele que tem um seguro que garanta a sua condição de financiador. Então, esses 4 temas, logística e infraestrutura, acordos comerciais, tecnologia, política de renda, associados à sustentabilidade que é dada pela tecnologia, é no Brasil um grande líder mundial que vai conduzir o mundo tropical para matar os 4 cavaleiros do Apocalipse, tendo a riqueza, renda, cuidando do clima e cuidando da transição energética e gerando comida para o mundo inteiro. Acho que é um desafio para colocar para nós. E 2025 é o ano de lançamento dessa plataforma. O senhor sabe, né, professor, que ouvindo o senhor falar aqui, primeiro a gente fica, acho que, mais esperançoso. Segundo, a gente vê que o país já avançou bastante, né? Às vezes tem aquele complexo de vira-lata que normalmente se abate, que aqui nada funciona, e o que não é verdade. E acho que o principal é que dá para fazer, né, professor? Não que seja fácil, não, fácil nunca é, mas dá para fazer. Tomara que boa parte desses primeiros passos, ou passos do meio do caminho, já em alguns setores que o senhor citou, sejam dados agora em 2025. Queria agradecer muito ao professor Roberto Rodrigues, que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Pois não. Você me permite só um comentário? É lógico. Eu queria comentar um relevante para todos nós, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Suprapartidário, com mais de 300 deputados e senadores, que hoje tem um comando vigoroso, que está ajudando demais na questão da legislação tributária, do meio ambiente, na área internacional. Então, nós temos a FPA hoje uma sustentação muito grande política para o Serviço Interno Brasileiro e essa FPA é sustentada pelo IPA, Instituto Pensará, que tem mais de 50 entidades de classe que dão o instrumental dos deputados e senadores do defender. Então, a questão política brasileira, a agricultura é muito bem feita e é invejada no mundo inteirinho. Que bom. Professor, obrigada, hein? Pela sua conversa, o seu tempo, pela aula que o senhor deu aqui para todo o nosso público. Um bom ano para o senhor. Igualmente, muito obrigado. Muito obrigada.